Capítulo 271, Parte 1, Partida I. Você alcançou o nível 73. Recompensas adiadas até atualização racial. Cole piscou, parece que chegou a tempo de outro poder. Ele mal podia esperar para ver o que ele se tornaria agora. A subida em sua atualização racial até o nível 100 foi incrível. O potencial de sua raça era algo que ninguém poderia contestar ou lidar. Tinha um potencial ilimitado, mas talvez eventualmente ele crescesse até o fim da linha. Qual era esse fim ele ainda não sabia, mas pelo menos ele não o encontraria no nível 70. Vou precisar atualizar minha raça neural, devo estar de volta em algumas horas. Cole nem sequer deu tempo ao cão cibernético para reagir e nem foi para um lugar mais seguro quando Cole iniciou a atualização imediatamente. Imediatamente um casulo vermelho escuro liberando vestígios de energia azul cobriu Cole. E bem a tempo também quando o resto dos subordinados de Cole chegou, mas Cole já havia fugido, deixando Neral para lidar com as consequências da expansão repentina do território, e não uma, mas duas. Atualização começando. 12 horas 58 minutos e 33 segundos. Cole abriu os olhos e se espreguiçou, depois saiu da cama e saiu do quarto em busca de Teila. Ele a encontrou não muito tempo depois de olhar um manifesto de navegação. Havia um homem ao lado dela, capitão de um navio mercante. Ele havia chegado ontem e por algum motivo parecia estar se dando bem com Teila. Mas Cole era um homem, ele podia ver o olhar do homem, a ganância, o desejo, a luxúria, isso o irritava. Ele rosnou para si mesmo, mas ainda alto o suficiente para anunciar sua presença a eles. Teila ergueu os olhos e deu a Cole um sorriso brilhante. De repente, Cole pareceu esquecer o motivo de sua raiva, quando de repente se viu perdido em seus olhos e em seu sorriso suave. Ela estava feliz em vê-lo, não era uma emoção que ela pudesse esconder dele, nem um pouco, afinal ele era um demônio Raen, e um de seus pontos de venda era sua maldita capacidade de cheirar ou sentir emoções. De repente, ele se sentiu tímido enquanto seu estômago se relegava a dar cambalhotas a cada segundo que passava olhando para ela. O sorriso dela se alargou, ela também podia sentir as emoções dele, e isso a divertiu muito, mas ainda transmitia uma espécie de calor que Cole estava começando a reconhecer que ela só dava por ele. Foi uma loucura, eles apenas tiveram uma conversa sincera sem nem abrir a boca para dizer nada. Para Cole isso foi o mais doce que ele sentiu em muito tempo. E aí? Cole perguntou, enquanto Teila deu um tapinha no ombro dele como se eles fossem irmãos em vez de amantes e entregou o manifesto para ele. Em vez de deixá-lo descobrir por si mesmo, ela começou a explicar. Os negócios estão avançando, com este cinturão de asteroides e colônia agora abertos mais uma vez para operações de mineração. Tive que negociar dezenas de acordos comerciais e depois acolher um influxo de corsários que querem uma fatia do bolo. Todas as operações de mineração estão sendo realizadas por empreiteiros independentes, embora 75% do que eles extraem seja nosso, e os 25% restantes sejam deles. É claro que isso é apenas pelos primeiros 2 anos, depois disso é uma divisão de 60 e 40 pelos próximos 5 anos, e depois disso uma divisão de 50 a 50 para quando os termos dos seus contratos expirassem. Estamos recebendo mais dinheiro do que eu pensava inicialmente, e o governo me procurou. Eles querem construir uma refinaria ou pelo menos ajudar, atualizar o da colônia para que eles possam ter uma participação no que obviamente será uma grande compra. No entanto, com a maneira como as coisas estão indo, eu teria que realmente manter meu foco aqui por enquanto, para que as coisas não desmorone. Parece que eu não seria capaz de voltar à Terra com você, amor, pelo menos não por mais 3 meses. O humor de Cole mudou quase imediatamente, pois qualquer sentimento positivo desapareceu quando ele olhou para Teila. Se você não estiver pronto para ir embora, esperarei aqui com você. Não há pressa, o mundo, caramba, o universo pode estar acabando, mas eu ainda enfrentaria isso no meu próprio ritmo. Não posso deixar você aqui sozinho, não quando você ainda não é forte o suficiente para se defender.
Cole disse com um tom de finalidade. Ele não queria que isso fosse uma discussão entre os dois, pela segurança dela e por um fator muito crucial e importante. Cole não poderia enfrentar sua família sozinho, ou melhor, era Sarah, não sem Teila, não sem mostrar que poderia fazer melhor e que estava feliz onde estava. Teila podia sentir isso, ela não disse mais nada, embora suas sobrancelhas franzissem. A colônia e o cinturão de asteroides acabaram de sair de um longo período de má gestão. Não havia como ela deixar este lugar agora, não sem colocar as coisas em ordem e ter alguém em quem pudesse confiar no poder. Talvez não fosse agora, mas ela estava apostando no fato de que tudo o que possuía e ganhava seria consolidado em uma área quando o universo fosse a merda, mas sua atenção ainda era necessária. Mas o mesmo acontecia com os projetos na Terra. Cole teve que semear uma masmorra na Terra que se conectaria ao outro universo. Ele não tinha muito tempo para fazer isso, sem mencionar a enorme quantidade de espaço que eles tinham agora na forma de mais de 2 dúzias de blocos de apartamentos altos e edifícios industriais abandonados. Eles tinham bens dos quais precisavam cuidar, e a única maneira de fazer isso é conseguir alguém em quem pudessem confiar para ajudar. Não se preocupe, podemos descobrir isso, embora talvez não tenhamos outra escolha a não ser nos separar. Temos muitas coisas para trabalhar e não temos tempo suficiente para fazê-lo. Teila disse a Cole com um pequeno sorriso, mas tudo o que ele disse em resposta foi: nós vamos descobrir. Fim do capítulo. Capítulo 272, Parte 1, Partida II. Eles conseguiram descobrir, a solução veio do motivo original para irem ao espaço, Cassandra. Foi inesperado, mas também foi o mais viável. Teila ainda estaria administrando sua mina e sua colônia, mesmo que ela não estivesse presente. Tudo o que Cassandra precisava fazer era ser uma representação física de sua autoridade aqui. Além disso, Cassandra e seu filho Razor eram aspirantes. Cole não estava tão preocupado com seus inimigos indo atrás daqueles dois. Eles descobririam que a mãe e o filho estavam à altura do desafio. Mas agora havia alguns problemas com os quais Cole tinha que lidar. Não muito depois de sua conversa com Teila e de eles encontrarem uma solução, De La Rosa saiu de sua sombra, tendo pegado uma carona em seu universo ao permanecer na sombra sangrenta de Cole. Era uma brecha enorme, e De La Rosa estava abusando dele, sem mencionar que ela podia ver seu inventário sempre que estava em sua sombra. De qualquer forma, ela pediu a ele que a ajudasse a encontrar seu irmão. Disse que o irmão, neste caso, é Dragon, o chefe da equipe de segurança de Cole. Um grupo extremamente poderoso de pessoas chamados Zodíacos, arrancados de alguma forma de outro universo e jogados no seu por uma empresa de jogos. Nada mais faz sentido, mas Cole viu seguir as exigências de De La Rosa como uma forma de matar o tempo e, ao fazê-lo, descobriu a visão extravagante que agora estava diante dele. Ele se arrependeu imediatamente. Isso é nojento, Cole disse fungando, mas De La Rosa não respondeu. Em vez disso ela juntou os joelhos e deitou a cabeça sobre eles enquanto observava docemente a farsa ocorrendo abaixo deles. Cole engasgou enquanto tremia, não que ele não fosse culpado da mesma coisa, mas ver tal demonstração pública de afeto era impróprio. E não foi sensual e sexy, e ele e Teila fizeram parecer que isso era doce, muito doce. Dragon e Cassandra em um vestido, veja bem, estavam parados sobre uma grade e olhando para os níveis mais baixos da colônia. Dezenas de pequenos e grandes navios de mineração passaram por eles enquanto o barulho da colônia os afogava em uma sinfonia, enquanto tudo o que faziam era olhar nos olhos um do outro e sussurrar: quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? O que está acontecendo? Se Cole tivesse a resposta, não estaria sentado aqui confuso. Não foram Cassandra, Irma e Farida que o surpreenderam sobre qual delas ele queria, ou algo nesse sentido. Agora, e não faz muito tempo, veja bem, ela estava toda envolvida nos braços musculosos de Dragon em uma regata preta. Cole precisava acabar com isso, iria lhe dar dor de dente. Já faz muito tempo que não vejo aquela expressão no rosto dele, ele sempre foi tão sério, tão triste. De La Rosa murmurou enquanto sorria. Obviamente havia uma história aqui.
mas Cole nunca havia realmente mergulhado profundamente na vida de seus subordinados a menos que sua atenção fosse necessária, como foi no caso de Raven Nightmoon. Mas talvez fosse necessária uma mudança, ele precisava deles leais, e isso significava que ele tinha que conhecê-los, e eles a ele. Nascemos órfãos, meus irmãos e eu. A vida não era difícil, nossa civilização era significativamente mais avançada que a sua. Sem mencionar que nossos pais falecidos tinham dinheiro, um barco cheio dele. Eles eram aspirantes, assim como você, eles foram para outro universo para lutar e ficar mais fortes, suas almas em outro corpo, seu corpo real deixado para trás para suas vidas assistirem. Era como um jogo, todos disseram, será divertido, você verá, você se torna um aspirante como nós, você seria capaz de ser ainda mais poderoso e adicionar novos poderes aos seus. Um dia, suas almas nunca mais voltaram e seus corpos viraram pó uma semana depois. Não tínhamos ninguém, apenas uma grande casa, um nome vazio e muito dinheiro nas contas bancárias de nossos pais e em nosso fundo fiduciário ridiculamente grande. Todos queriam cuidar dos filhos Rodan, todos tentaram e todos falharam, e nos tornamos os rejeitados, os negligenciados. Nós simplesmente não éramos bons o suficiente para amar. Não quando tivemos acessos de raiva e bairros inteiros afundaram. Portanto, não há amor de ninguém além do que nós três tínhamos um pelo outro. O sistema já era uma presença constante, surgiram missões, tivemos um pouco de orientação e seguimos em frente e crescemos. Tentando ser heróis e fortes para quando a incursão terminar. Então meu irmão fez um acordo, entrou em contato com o herói mais forte do nosso planeta e com algum barulho do sistema desapareceu no nada com ela. Chegou a praga Banelin, o nosso irmão mais novo foi um dos primeiros a ser transformado, eu próprio o abati e fiz as pazes com a minha morte quando vi que ele me mordeu. Eu precisava do meu irmão então, mas para onde ele foi? Perseguindo uma saia, agora ele está fazendo isso de novo, talvez ele seja esquecido novamente e relegado à guarda de algum garoto com mais potencial do que ele. É tudo o que ele merece. Delarosa desapareceu na sombra de Cole, seu humor mudou de 180 graus enquanto ela contava a história deles. Cole sabia que havia muito mais do que isso. Mas pelo menos agora ele entendia de onde eles vinham e quem eram, são como pessoas. Bem, embora ele sentisse que tudo era um desastre, ele esperava que eles estivessem pelo menos felizes um com o outro. Ou que o que eles tiveram não foi apenas um caso, visto que não faz muito tempo desde que se conheceram. Mas os títulos são bons para todos eles. Com o que estava por vir todos precisavam de alguém que segurasse a mão do outro enquanto enfrentavam o que a noite tinha a oferecer, conquistá-lo e controlá-lo. Ele suspirou enquanto se virava, ele precisava encontrar outra coisa para ocupar seu tempo, o dia seria longo. Fim do capítulo. Capítulo 273, Parte 1, Família I. Quando ele se conectou novamente, estava em uma cena muito diferente, ele se viu na mansão, mas muito diferente do que havia deixado. Por um lado, não parecia dilapidado e não havia vestígios de teias de aranha. Mas além de tudo isso estavam os barulhos altos que ele ouvia. Ele se levantou e saiu pela varanda que dava para o jardim atrás, ele não se lembrava de ter vindo até este quarto quando teve que limpar a mansão daqueles olhos esquisitos, mas parecia que era o quarto principal ou algo do tipo. Ele olhou para o jardim atrás da mansão e havia muitas pessoas trabalhando. Ele sabia que o sistema era o principal responsável por consertar as coisas, mas as coisas, especialmente quando se tratava de casas individuais, poderiam ser feitas manualmente se você quisesse construí-las de acordo com suas especificações. Mas eles estavam limpando ervas daninhas, construindo canteiros para algumas flores, limpando restos de estátuas quebradas e movimentando recursos pelo território. Bem, vejo que você decidiu se juntar a nós, bela adormecida, a surra que eu dei em você foi tão forte. Que pena, você vai me fazer corar. Cole ergueu uma sobrancelha quando um Raen desconhecido olhou para ele do fundo da varanda.
Ao contrário dos sotaques escuros que a maioria dos Rains tinha, esse cara tinha pele branca com escamas douradas, mas as tatuagens ainda eram redemoinhos e trilhas azuis, embora as dele tivessem vermelho nas bordas. Foi só quando Cole viu os machados gêmeos em seu cinto que ele finalmente percebeu para quem estava olhando. Ezé, em carne e osso, ou melhor, na balança. Eu me juntei conforme nosso acordo, fiz seu maldito juramento também, mal podia esperar que você viesse, pois tinha coisas para fazer, então pedi ajuda à senhora muçulmana. O que era o nome dela de novo? Farida? Sim, Farida. Então ela me deu o juramento e eis que nós dois nos tornamos demônios, o que está muito longe do meu truque de guerreiro da luz. Eu ainda sou um homem de luz, mas todo o impacto parece muito reduzido quando você percebe que sou um demônio e não posso usar o poder do caos. Cole piscou os olhos algumas vezes enquanto olhava para Ezzy. Você sempre fala tanto, porque a última vez que te vi, você não tinha tantas palavras para mim. Ezzy encolheu os ombros enquanto dobrava a perna ligeiramente e depois saltou para a varanda para ficar ao lado de Cole enquanto dava a Cole um sorriso brilhante. Só para meus amigos. Cole zombou, mas não pôde evitar o sorriso que surgiu em seu rosto quando se inclinou sobre a varanda para observar as pessoas se movimentando. Você trouxe seu pessoal aqui também, né? Cole perguntou, ao reconhecer alguém da clareira oriental. Ezzy acenou com a cabeça em concordância enquanto levantava a mão para retribuir um aceno a alguns dos trabalhadores. O que construímos em nossa clareira é algo especial e, embora pudesse ter uma estrutura militarista, ainda era um lar para muitos. Senhor, não acho que você entenda quanta dor existe em nosso mundo, você nasceu rico, então duvido que você possa entender a situação e o sofrimento das pessoas comuns. A mudança do universo, tornando-se outra coisa, é uma graça salvadora para todos nós. Ao vir aqui do segundo andar, a clareira colocaria pessoas que já estiveram lá, contato uns com os outros, não apenas para um senso de comunidade, mas também para que haja conflito entre outras pessoas para testar as mentes e os corações das pessoas. Metade das 977 pessoas em minha clareira são todas veteranas do exército ou ex-agentes da PMC, ou ex-agentes da PMC, espiões e agentes especiais de diferentes países e organizações, alguns deles são ex-piratas. Todos vindos do mesmo centro de reabilitação e espaço virtual, tínhamos uma guilda no Titan Rising Online antes deste evento, não tivemos sucesso, claro, mas nós cuidamos um do outro. Cole franziu as sobrancelhas enquanto perguntava. Por veteranos você quer dizer? Armas quebradas descartadas pelas mãos que as empunhavam. Todos nós tivemos alguns ferimentos em nossos tempos de serviço, o resto de nós teve TEPT. De alguma forma, todos nós, bem, não todos nós, apenas cerca de 15% de nós tivemos o resto todos nós usamos nossas 5 vagas para entrar quando o quinto andar estiver aberto, a propósito, a metade restante são pessoas que conhecemos ao longo do evento, amigos que já passaram pelo evento, ateie fogo conosco e entenda nosso vínculo de irmandade e decidiu que tentariam construir algo conosco, somos uma família Cole, e isso é algo que espero que você possa reconhecer, se quiser nos utilizar adequadamente porque vou ser honesto com você, estamos famintos por uma luta. Nossos corpos e mentes estão quebrados, mas isso não significa que qualquer um de nós estava pronto para parar de servir. Vivemos para isso, para a emoção, para o campo de batalha, lutando por uma causa foi por isso que foi muito mais difícil para todos nós quando recebemos apenas uma medalha e uma indenização e depois fomos enviados para a reabilitação com o resto dos brinquedos quebrados. Tratamos o evento como uma aposentadoria, umas férias, mas agora o mundo está mudando e agora estamos aqui com vocês. A única coisa que lhe peço, Senhor, é que nos dê uma causa, qualquer pessoa, qualquer coisa. Mas que seja nobre, mesmo que não seja, apenas não nos trate como ferramentas quebradas e nos descarte, porque então eu mesmo mato você, seu maldito juramento que se dane. Cole ergueu uma sobrancelha com isso, mas no final das contas ele conseguiu entender de onde ele estava vindo. Cole se sentiu estranho, primeiro foi com Delarosa e agora foi com Ezzy.
Invariavelmente, esse era o seu povo, eles trabalhavam para ele, mas Cole nunca pensou que estar em uma posição de liderança ou poder fosse um direito, ele sempre sentiu que era um privilégio, ser um demônio que se dane. Eles serão seus soldados de infantaria, em troca ele terá que ser seu protetor, seu disfarce, o refúgio, sua fortaleza de solidão e a única pessoa para quem eles poderiam correr caso tivessem problemas. Cole tinha que ser mais do que apenas uma guilda, líder ou prefeito, uma família, ele tinha que ser o pai deles, o patriarca deles, e ainda bem, porque até onde os olhos podiam ver, tudo o que Cole podia ver era Raens. Bem, Ezzy, antes que eu tenha que lidar com algumas notificações, por que você não me apresenta minha nova família e podemos ver como vocês se acomodam para passar a noite e amanhã, vamos pegar a clareira norte para nós mesmos e ganhar o controle total desta porra de vale. Esse deveria ser um bom ritmo para começar por uma causa, o que você acha? Cole recebeu um sorriso em troca. Exótico. Fim do capítulo. Capítulo 274, Parte 1, Família e Foi um dia muito longo, Cole estava absolutamente cansado, sem sequer uma chance de olhar o território e fazer algumas atualizações, ou mesmo olhar suas próprias notificações. Ele passou o tempo todo conhecendo cada um dos novos aspirantes e apenas para não ser parcial. Ele também conheceu o resto dos clãs Phoenixborn e, em seguida, os aspirantes de sua própria clareira que Farida, Cassandra, Razor e Thunderjack recrutaram em sua ausência. Mas, honestamente, Cole gostou, ele gostou muito. Ele não conseguia se lembrar da última vez em que esteve assim, apenas para ser livre e se relacionar com as pessoas e apenas desfrutar de sua companhia sem se preocupar com esquemas e conspirações, ou com seu próximo passo ou qual seria a melhor maneira de tomar uma decisão, a cabeça da pessoa. E depois disso todos pararam de trabalhar, alguém que Cole não conseguia se lembrar e que já havia tomado a liberdade de usar a fábrica de engarrafamento, então havia álcool. Depois houve uma caçada por um pequeno grupo de pessoas que voltou com bastante carne e mais um pouco. Eles provavelmente caçam um dragão ou algo de tamanho semelhante. Fizeram um churrasco enquanto todos se conheciam. Foi mais difícil para as pessoas do clã Phoenixborn, eles vieram de um mundo invadido por zumbis superpoderosos, seu momento de vigília sempre foi cheio de tensão, então uma chance de relaxar assim nunca foi uma possibilidade, até agora. E foi uma experiência incrível para todos eles, pois puderam se misturar e fazer novos amigos. A única coisa realmente estranha sobre isso é que Cole gostaria que Teila estivesse aqui, ela certamente gostaria de algo assim também. Talvez ele devesse fazer disso uma tradição, um churrasco e uma coisa de família, ou uma coisa de corrida. Todos aqui eram Raen, o fascínio da corrida, mesmo que tivessem que começar de um estado baixo, era algo ao qual não podiam resistir. Além disso, a transição para Raen sempre os colocou no estado de evolução certo para seus níveis, então o nível 70 seria definitivamente um arquiduque Raen como Cole. Mas no final das contas ele ainda era o progenitor e o aumento de Raen certamente aumentaria muito seu status. À medida que a noite avançava, eles faziam uma grande fogueira e sentavam-se em volta dela, bebendo, jogando, discutindo, algumas pessoas duelavam, outras cediam aos instintos básicos e deixavam que os prazeres carnais os dominassem. Este era um espaço aberto e livre, as crianças, claro, foram mandadas para uma fogueira menor, mas Cole podia sentir grupos deles se esgueirando para observar os adultos. Foi aqui que Irma e Ezzy o encontraram, mas é estranho como os dois estavam juntos. Nós dois realmente queremos agradecer a você. Você pode e é um idiota absoluto às vezes, mas você é um bom homem e se saiu bem por si mesmo e por nós. Mas acho que este é um momento tão bom quanto qualquer outro, para perguntar quais são seus planos para o futuro. Há muitas pessoas aqui e as coisas ficarão caóticas sem estrutura. Cole acenou para eles enquanto se recostava na cadeira em que estava sentado, tonto, mas ainda com a mente limpa, já que os efeitos de estar bêbado não duram muito com ele, sua constituição era irritante. Tenho planos de fazer cerca de 7 divisões ou guildas extras que se uniriam para formar nossa aliança.
Mas, ao mesmo tempo, acho que vou nos deixar continuar sendo uma guilda. Nós, quando a incursão for concluída, então seremos apenas uma guilda extremamente grande, com muito poder. Seríamos esquecidos, o que, esperançosamente, pode nos dar tempo para nos colocarmos em pé antes de qualquer outra coisa. Uma divisão de assalto e defesa, a parte militar de nossa unidade, essa é a sua divisão ESE, você a lideraria. A terceira seria uma divisão de desenvolvimento e pesquisa que é a divisão de Castor e Pollux, então a quarta seria uma divisão de coleta e gerenciamento de recursos para, agora, eu não sei quem estaria comandando isso. Então a quinta seria uma divisão diplomática e de reconhecimento que estaria sob a alçada de Cassandra se ela pudesse parar de brincar com um dragão e voltar aqui, divisão, a ser chefiada por Delarosa, mas ninguém mais saberia que ela existe. E a primeira divisão seria o comando, minha divisão. Podemos encontrar nomes melhores para eles e lidar com as complexidades de cargos, salários e méritos mais tarde, mas basicamente é isso que tenho em mente. Eu também teria que conseguir ajuda administrativa, pois cuidar de tudo sozinho seria uma loucura, então é isso. Ele não perguntou o que eles achavam, ele estava apenas dizendo o que ele decidiu. Coube a eles para desafiar suas ideias e ver se as ideias que ele colocou na mesa eram de alguma utilidade. Mas Cole sabia que seu coração e sua cabeça estavam no lugar certo, e todas essas divisões, uma vez que viram a luz, dia daria a todos que chegassem a um lugar ao qual pertencer, independentemente de sua personalidade, raça, classe ou preferência. Rain Valley era o lugar para estar se você quisesse pertencer e ninguém o julgaria. É claro que Cole não poderia esperar que alguém estivesse sempre em harmonia. Haveria conflitos e haveria julgamento. O que era outra coisa pela qual sua própria divisão seria responsável, policiando as divisões restantes e garantindo que houvesse paz. Ele passou grande parte da noite conversando com Irma e Eze. Algum tempo depois Farida e Cassandra se juntaram a eles, e não muito depois Thunderjack, Castor e seu irmão Pollux e um Razor muito bêbado que foi imediatamente mandado para a cama. E todos eles se sentaram e conversaram, deleitando-se com a companhia uns dos outros, mas também planejando muito para o futuro. E pela primeira vez em muito tempo Cole sentiu um sentimento de pertencimento, este era o seu povo, seu clã, sua matilha, esta era sua família. E ninguém no céu e na terra os tiraria dele. Fim do capítulo. Capítulo 275, Parte 1, Círculo completo de classificação Ouro I. Finalmente, o momento sozinho pelo qual ele estava desesperado. Ele estava de volta ao seu quarto na mansão e, embora não fosse tão bonito quanto ele gostaria, ele sabia que poderia trabalhar nele como o resto do seu território ou deixar o sistema cuidar disso, atualizando-o com o território como seu muro. Mesmo assim, havia um espelho na sala e ele finalmente pôde se ver. Sua pele ainda era preta como a sombra da noite, mas suas tatuagens tinham mais detalhes, assim como Eze, os azuis tinham vermelhos delineando-os, enquanto ele parecia ter uma faixa branca escorrendo do meio da testa, sobre o cabelo, e desce pelas costas até a ponta da cauda. Sua cauda também era mais longa, e Cole tinha mais controle sobre ela do que o normal, já que ele conseguia enrolar o maldito apêndice em volta da cintura como um cinto. Ele era mais alto, mas não tanto a ponto de seus chifres se curvarem contra sua cabeça, embora suas costas parecessem pesadas por algum motivo, mas não muito. As escamas em seu corpo eram muito mais duras. Cole flexionou e percebeu que elas podiam realmente se levantar um pouco de seu corpo, e eram manobráveis até certo ponto. De todas as mudanças, esta foi a que mais deixou Cole perplexo, mas ele tinha uma ideia do porquê. Além das simples aplicações de combate de serem capazes de destruir pessoas com essas balanças, elas provavelmente ajudaram na aerodinâmica. Em outras palavras, menos resistência do ar, era física no seu melhor com um corpo adaptado ou evoluído para contornar suas regras. Com certeza agora Cole seria mais rápido e seria capaz de mover seu corpo com muito mais rapidez e facilidade do que antes. Se ele era perigoso antes, agora Cole estava no nível de um perigo global.
Ninguém deveria mexer com ele, mas mesmo com toda essa força recém-descoberta que ele conhecia em comparação com as forças que realmente existiam no outro universo, ele ainda seria considerado um fraco. A estrada era longa e definitivamente seria difícil, mas não importava o que ele iria fazer até o fim. Com tudo isso dito e feito, Cole finalmente voltou sua atenção para suas notificações. Era hora de ver o quão poderoso ele se tornou, porque não era apenas uma atualização para sua raça que ele estava esperando, era também uma atualização para suas estatísticas, e essas eram algumas das mais importantes que ele poderia obter agora. Você atualizou sua raça de Rain Duke para Rain Archduke. Mais um 5-0 para todas as estatísticas por nível, mais 7-0 pontos de estatísticas por nível. Cuidado! O caminho da ascensão foi aberto. Você alcançou o nível 73. Mais 570 para todas as estatísticas. Mais 270 pontos de estatísticas. Sim, ITER foi usado. Mais 800 destreza, mais 689 carisma, mais 1332 sintonização, mais 580 alma, mais 921 inteligência, mais 2200 percepção, mais 7300 energia. Com menor que o Wordbreaker, Rain é o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro em 3 de suas estatísticas. Mais um prisma de ouro do pináculo. Com menor que o Wordbreaker, Rain é o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro em 4 de suas estatísticas. Mais um prisma de classificação ouro do soberano. Com menor que o Wordbreaker, Rain é o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro em 5 de suas estatísticas. Mais um prisma de classificação ouro do universo. Como foi o caso na primeira vez que suas estatísticas alcançaram a classificação ouro, enormes feixes de luz gritaram de seu corpo para o céu. Desta vez eles eram poderosos o suficiente para explodir o telhado da mansão, já que a energia parecia ser arrastada de todas as direções e direto para o corpo de Cole. Ele tremeu, a sensação era de euforia e ao mesmo tempo extremamente poderosa. Com sua corrida avançada, ele sabia que poderia levar suas estatísticas ainda mais longe, talvez ultrapassando a classificação ouro e direto para a classificação diamante. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu que poderia até ganhar outro atributo, elevando-o para 7 pares, como suas 7 divisões. Isso seria legal, mas Cole não tinha ideia de como conseguiria outra estatística. O status da alma que ele ganhou foi principalmente por causa da sorte, e embora ele nem parecesse menos. Mas isso era algo com que ele poderia se preocupar mais tarde. Todas as suas estatísticas, exceto o status da alma, estavam no nível ouro. Normalmente, uma pessoa só deve ser capaz de obter as 4 estatísticas principais e uma estatística auxiliar. É claro que Cole não foi o primeiro caso de alguém ganhando outro atributo além dos 4 principais e um auxiliar. Mas normalmente, quando era apenas Titan Rising Online, você só conseguia fazer missões para encontrar ou obter estatísticas extras em áreas onde você precisava estar no auge da classificação ouro ou na própria classificação diamante. Portanto, apenas as elites sabem, e mesmo assim essas missões geralmente não eram repetíveis. Portanto, o número de pessoas com estatísticas extras poderia ser contado em apenas uma mão. Cole seria considerado a pessoa com conhecimento precursor porque, embora não soubesse disso, em todo o evento ele era a única pessoa com 6 estatísticas, e agora estava pensando em conseguir outra. Mas isso não estava aqui nem ali, até que uma oportunidade se apresentasse, ele ainda seria assim. Mas voltando ao status da alma, eram necessários 2.000 pontos para obter a classificação ouro e então Cole, pela primeira vez desde que começou este evento, gastou todos, a maior parte de seus pontos de estatísticas para aumentar o status da alma para a classificação ouro. 1.770 pontos de estatísticas foram usados. Seu Soul Stat agora é Gold Rank e estatísticas auxiliares, domínio e conhecimento disponíveis. Não havia mais nada para ver ou aparentemente fazer enquanto Cole parecia implodir e o universo inteiro estava inundado de luz e glória. Toda a consciência desapareceu,
Toda a compreensão se desvaneceu em nada, no final era apenas Cole e o nada entre toda a existência, ele alcançou algo raro, e agora todo o universo, tanto o que foi e é, como o que está por vir sabia disso. E eles estariam vindo atrás dele. Fim do capítulo. Capítulo 276, Parte 1, Círculo completo de classificação ouro e I. Cole se viu em um lugar diferente, mas assim que chegou aqui ele imediatamente o reconheceu, o reino, dimensão da alma. O alicerce de tudo o que é na realidade. Cole já esteve aqui antes e isso o assustou, já que o maldito lugar era assustador pra caralho. Mas de alguma forma desta vez foi diferente, tudo ainda era o mesmo, todo branco e cinza, como era quando ele veio aqui pela última vez, mas agora havia cor. Todas essas cores vieram na forma de mechas que flutuavam, movendo-se aparentemente sem nenhum padrão ou direção. Ocasionalmente, um fio era sugado por vórtices aleatórios que apareciam do nada, enquanto os outros continuavam fazendo a porra que queriam, o que pelo que ele podia ver não era absolutamente nada. Era um enigma, mas tudo foi interrompido quando ele percebeu que havia um homem parado ao lado dele. Ele era rotundo, mas não de um jeito ruim, ele tinha aquela figura paterna que Cole reconheceu quase imediatamente. Mas talvez não tenha sido a forma do homem que despertou suas memórias, foi a aura ao seu redor e a presença por um tempo que permitiu a Cole saber que ele já havia conhecido esse indivíduo antes. Ele riu, no final as coisas que você procura sempre aparecem quando você não está procurando. Olá Bob, como você está e o que está fazendo aqui? Cole perguntou enquanto se virava para olhar para o hobbit parado ao lado dele. Ele era de uma raça diferente da última vez que o viu, mas pelos rumores que ouviu, isso parece ser uma coisa com Bob, toda vez que você o viu ele era uma pessoa diferente, mas ao mesmo tempo ainda o mesmo pessoa. É realmente uma pena, você está apenas entrando em seu poder, Cole, o Wordbreaker, Rain Knight. Você não deve lançar às pressas o nome com o qual nasceu, menino, a família pode não valer a pena, mas um nome que existiu por gerações tem poder, tem uma linhagem e é algo que você precisaria além do nível 100. Mas eu já falei demais, seu tempo aqui é bem curto de qualquer maneira, um atributo de alma no nível ouro é suficiente para torná-lo, viajar para a dimensão da alma por alguns minutos, você precisaria crescer um pouco mais, alcançar posições mais altas e alcançar o poder que faria até os deuses desconfiarem de você. Cole franziu as sobrancelhas quando perguntou. Há mais classificações que ultrapassaram a classificação de diamante, não é? Cole olhou para Bob, vendo uma oportunidade de obter mais informações sobre o que o futuro reservava para a humanidade. Ele não sabia se isso seria transmitido, honestamente ele nunca assistiu suas próprias transmissões, mas isso seria benéfico. Acho que posso lhe dar um empréstimo para obter informações, na próxima vez que nos encontrarmos você terá que entregar em espécie. Depois da classificação diamante, há a classificação titânio. Do bronze ao titânio é conhecida como confluência da Terra, você tem a classificação lunar, a classificação solar, a classificação estelar, a classificação da galáxia, a classificação do cluster I, em seguida, a classificação do universo passado que ninguém sabe o que mais há para ser oferecido, poderoso no universo está apenas no nível de cluster. Cole acenou com a cabeça, chocado, mas ao mesmo tempo grato. E você, qual é a sua posição? Cole perguntou como ele gostava na forma diminuta de Bob. O Halfling sorriu ao dizer a Cole. Bem, Cole, estou além deste universo, além da realidade, sou tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo, não sou ninguém e sou todos. Sou Criador, Preservador e Destruidor. Para a sua realidade sou Amon-Ra, Zeus, Uranus, Shiva, Vishnu, Odin, Olodumare, Yahweh e muito mais, Cole, eu sou o que sou. Tudo ficou preto depois que Bob terminou de falar quando Cole se viu deitado no chão em seu quarto, cercado por suas pessoas de maior confiança. Mas este quarto não estava em ordem, não, ele estava de volta à colônia com a cabeça firmemente presa entre os seios de Teila enquanto ela continuava sussurrando para ele. Por favor,
volte para mim, por favor, estou implorando, por favor. Mas o pedido dela não foi o mais chocante, foi o fato de ele saber que estava de volta à sua realidade e na frente dele havia uma notificação. O conhecimento auxiliar do Soulstat, Soul Travel, foi obtido. Com menor que o Wordbreaker, Raen é o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro em 6 de suas estatísticas. Mais um prisma de classificação diamante do ascendente. Raen Knight completou um círculo completo de ascensão de classificação ouro. Mais um 000 para todas as estatísticas. E depois disso vieram suas estatísticas, com muito mais mudanças do que ele esperava. A acento circunflexo euro aspirante, com menor que o Wordbreaker, Raen, classe, Reaver Prince. A acento circunflexo euro nível, 73, 357, 740 mil, raça, Raen Archduque. A acento circunflexo euro títulos, Seve de Conoaceur, Anti-Hero, Guerreiro, Progenitor, Genocídio, Rambo Comando, Assassino em Massa, Quebrador de Vazio, Banimento de Mortos-Vivos, Criador, Matador de Deuses. A acento circunflexo euro dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 1528,00, Tigons, 6.250.000. A acento circunflexo euro energia, 29,7K, 29,7K, energia negativa, 1090 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 08. A acento circunflexo euro buffs, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos individuais, mais 10% a todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito, mais 200% de movimento, mais 300% em habilidades espaciais, mais 65% de dano a mortos-vivos, mais 100% de chance de transformação, mais 300% de dano contra seres de classificação mais alta. Arma primária, Espada Amaldiçoada de Malakai Negra, arma secundária, Lança da Vida e, Metu, verde, obsidiana azul e safira negra, rifle Raen Ranger, Evangelho. Armadura primária, recompensa do demônio noturno conjunto de caçador, armadura secundária, NA. Grupo, NA, equipe, NA, guilda, NA, aliança, NA, facção, aspirante of Glade Solitude, terceiro andar. Carisma, sedução, mais, língua de seda, mais, presença comandante, ouro I, 1488-2500 avos, controle mental menor, ativo, assassinato, ativo, vertigem, ativo. Europercepção, domínio, mais, clareza, mais, foco, ouro I, 1142-3000 avos, aeronauta, passivo, olhos buscadores do pecado, passivo, dança das sombras, ativo. A acento circunflexo euro inteligência, tecnopatia, mais, psicometria, mais, tecnologia arcana, ouro II, 07, 3500, mente blindada, passiva, devorador de pecados, ativo, tecnoman, passivo. A acento circunflexo euro destreza, vento, mais, telecinesia, mais, ambidestria, ouro II, 1273.000 avos, Spectral Rover, ativo, Sim Reaper, ativo, Chaos Mirror, passivo. A acento circunflexo euro atunimente, espaço, mais, dimensão, mais, equilíbrio, ouro I, 1984-2500 avos, gravidade, maestria, adaptivo, passivo, constituição demoníaca, passiva, explosão do caos, ativo. Alma, aura, mais, adivinhação, mais, projeção astral, mais, alma viagem, ouro I, 12.500 avos, comedor de almas, banco de almas, 18, manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre em artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, vinificação arcana, fabricação arcana, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Pontos de atributos, 434. Recursos,
Navio de luxo classificado como ferro da classe cruzador, montagem mecanoide Rei Lobo Gigante, um olho de Mormon, Rei Coração Imortal de Salomão, semente Dríade Negra, pseudonúcleo de masmorra classificado como ouro, prisma de classificação de ferro 211, 88 prismas de prata, 5 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 prisma de diamante, base atmosférica de classe de herói, atualizável, acesso ao sistema, 10% de ações da Sierra Corp, Code Silver Spawn em cristal, 1 prisma de horror de classificação de diamante, 1 prisma de classificação de diamante do meta-humano, 1 prisma de pioneira de classificação de ouro, 1 classificação de ouro prisma do prodígio, 1 prisma de ouro do pináculo, 1 prisma de ouro do soberano, 1 prisma de ouro do universo, 1 prisma de diamante do ascendente. Fim do capítulo. Capítulo 277, Parte 1, Classificação Ouro I. A mudança no poder foi palpável, Cole podia sentir a energia fluindo de uma maneira muito diferente do que nunca. Os marcos de poder, classificação ouro, nível 100 e assim por diante. Foram aumentos qualitativos de força, que poderiam ser considerados ridículos. Você não ficou 2 vezes mais forte ou 3 vezes mais forte. Da classificação prata à classificação ouro, suas estatísticas, suas habilidades, tudo se torna 10 vezes mais poderoso. E cada etapa na classificação adicionaria um aumento adicional de 1000% na força, tornando as distinções nas classificações entre as classificações ouro muito importantes. Neste ponto, seria quase impossível para uma pessoa com todas as 5 estatísticas no rank ouro I vencer uma pessoa com metade ou mesmo apenas 2 de suas estatísticas no rank ouro I. Foi a diferença entre o céu e a terra para as duas pessoas. Havia agora uma espécie de sinergia, conexão com seus auxiliares, os sentidos de Cole foram levados a um outro nível, pois ele podia perceber e ver coisas em vários níveis de detalhe. Ele poderia atribuir uma cor às emoções, ele poderia ver o maior grão de areia no chão e até mesmo ir mais fundo para ver os laços e fios de energia que mantinham unido o próprio tecido da realidade, e olhando um pouco mais fundo ele poderia ver além do costuras da realidade para a dimensão cinza e branca abaixo. Cole jogou a cabeça para trás, um golpe forte em seu crânio quando quase foi derrubado no chão. O sangue jorrou de seus olhos enquanto seu agora rank ouro, constituição demoníaca, trabalhava ao longo do tempo para curar o dano que ele acabara de ganhar e reforçava seu corpo para ser mais forte e mais resistente contra esse tipo de dano. Cole estremeceu enquanto arrastava sua consciência de volta e mais perto de seu corpo, então em um movimento que o chocou completamente, ele saltou, direto para fora de seu próprio corpo. Ou talvez balançar, ele pulou para fora de seu corpo fosse uma afirmação muito grande. O auxiliar, projeção astral, de seu atributo de alma nunca foi muito útil agora. Havia uma projeção mental de si mesmo que ele podia ver e olhar de volta para ele. Ou seria melhor dizer que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, olhando para si mesmo. A visão dupla foi desorientadora quando Cole tropeçou para o lado novamente, nada acostumado com seu novo nível de poder. Cole poderia efetivamente ser capaz de atacar 2 pessoas, ou melhor, ele seria 2 pessoas ao mesmo tempo. Foi incrível e ele mal podia esperar para testar os limites dessa nova habilidade. Ele deu um passo à frente e quase parecia flutuar no ar, gravidade era muito mais poderosa agora, exalava de seu próprio corpo. Basicamente falando, Cole estava gerando seu próprio campo gravitacional inconscientemente, não era exatamente grande, mas mostrava o mesmo poder que a Lua, os asteroides, outros planetas e até o próprio Sol tinham na realidade e na Terra. Cole não conseguia imaginar o quão poderosa seria a habilidade no Diamond Rank, ou em qualquer um dos escalões mais altos que Bob havia mencionado. Ele mal podia esperar para crescer e se tornar o mais poderoso possível. Uma das maiores mudanças que ocorreram foi a forma como Cole interagia com a energia. Cada respiração que ele inspirava, aqueles mais sensíveis à energia seriam capazes de ver uma corrente dela entrando em seu corpo e saindo novamente depois de arrastar todas as impurezas que estavam dentro do corpo de Cole. Era como cultivo ou algo assim, o que significava algo,
já que Cole já havia jogado muitos jogos de cultivo antes, mas esse nível de sentimento não era algo que pudesse ser reunido, mas, novamente, isso era realidade. Cole saiu de seu quarto agora em ruínas, embora tenha feito isso flutuando para o céu e saindo pelo buraco no telhado que ele havia explodido durante sua ascensão ao nível ouro. Havia uma vibração no ar, uma leve sinfonia de poder na realidade. Cole não conseguia ouvi-la completamente, mas estava sintonizado com ela. O sol brilhou em seu corpo enquanto o vento soprava e ele fechou os olhos por um segundo, saboreando o poder enquanto todos os seus habitantes olhavam para ele. Então o vento pareceu mudar de tom e, ao fazê-lo, o mesmo aconteceu. Cole. Boom. Asterisco. O corpo de Cole explodiu no céu no segundo seguinte, quebrando a barreira do som várias vezes enquanto Cole ultrapassava os limites da gravidade, e pelo que ele podia sentir, ele não estava nem perto de descobrir esses limites. O vento passou por sua cabeça enquanto ele deixava literalmente um jato atrás de si enquanto se movia pelo ar. Ele estava se movendo tão rápido utilizando o campo gravitacional, gerado por seu corpo, que a fricção de seu movimento estava literalmente incendiando o ar. Mas ainda assim este não era o seu limite. Cole girou, torcendo seu corpo enquanto disparava para o ar, seu corpo deixando rastros rodopiantes de chamas em seu rastro quando ele parou repentinamente entre um leito de nuvens, criando uma onda de choque que explodiu todos eles, dando a Cole uma visão completa do vale abaixo. Tinha a forma de um hexágono, mas ao mesmo tempo havia certos marcos que o dividiam e faziam com que parecesse um hexágono também. E além disso havia outro Rex bem ao lado do deles, igualmente verdejante, mas Cole franziu as sobrancelhas. Ao norte, a cerca de 2 hexágonos principais de distância, que eram territórios do tamanho do vale. Cole podia ver um feitiço que estava enegrecido, enquanto o observava nos segundos em que a escuridão pareceu se espalhar, vindo mais ao sul na direção deles. Mas não era apenas para o sul, estava se espalhando em outras direções cardeais, transformando tudo na mesma escuridão. Não fazia sentido para Cole, e ele queria investigar, porque se tivesse que ser honesto, isso parecia uma ameaça, e uma ameaça que poderia bater à sua porta em breve no futuro. Ele tinha que estar pronto. Fim do capítulo. Capítulo 278, Parte 1, Classificação Ouro e I. O sistema pareceu escolher aquele exato momento, quando Cole estava prestes a seguir seu palpite para ver exatamente com o que eles estavam lidando. Uma presença poderosa pareceu descer sobre o mundo enquanto uma notificação massiva parecia gravar-se no céu, e Cole estava olhando bem na frente dela. Cole nunca foi capaz de apreciar completamente o escopo e o poder do sistema. Ninguém realmente sabia o que era, mas parece ser algo que existe há mais tempo do que universos inteiros estão vivos, mas, novamente, havia prumo. Esse era um ser que Cole não conseguia realmente compreender. Havia uma profundidade nele que, falando francamente, Cole não conseguia alcançar. O que ele era, de onde ele veio foram questões que Cole tem feito. Bob era realmente Deus? Ou melhor, a lenda de Deus foi tirada dele. Parece uma blasfêmia afirmar que a família de Cole foi criada em uma ética religiosa dupla de cristianismo e shintoísmo. Mas ainda assim as coisas estavam estranhas e Bob era insondável. Mesmo assim, Cole ainda prestou atenção ao anúncio à sua frente. Devido a circunstâncias imprevistas e interferência de seres caídos, o caminho para o 5º andar será inaugurado em 3 dias. Todos que chegarem ao 5º andar perderão o acesso ao 3º andar até chegarem ao 6º. Todos os vencedores da loteria da 2ª onda seriam introduzidos no jogo e admitidos. Todos os participantes da 2ª onda não teriam acesso aos 5 andares porque não haviam iniciado o evento na 1ª onda. Os andares podem ser escolhidos. As masmorras agora aparecerão na Terra, pois outras forças agora terão permissão para construir postos avançados e influenciar e obter o controle de certas partes da Terra. Guerras em grande escala não são permitidas. A única maneira de derrotar as forças que se aproximam é atacar suas masmorras e limpá-las. O mesmo pode ser dito para outras masmorras criadas na Terra. Derrotá-las daria a qualquer um o controle sobre elas.
As masmorras são nós estratégicos importantes para a geração de recursos. Somente aspirantes podem entrar nas masmorras. Cole respirou fundo enquanto se deixava cair de volta à terra. O vento passou por seu corpo enquanto as escamas de seu corpo pareciam se levantar. Cole se mexeu no ar, fazendo parecer que seu corpo estava se confundindo com os movimentos enquanto ele mudava os níveis de flexibilidade e condicionamento físico que a maioria nunca seria capaz de alcançar se estivessem voando. Ele caiu em seu território propriamente dito, seu corpo serpenteando entre as árvores em sua área de mata. Havia controle quase completo de seu corpo e da maneira como ele se movia. Não era apenas a gravidade que Cole tinha controle, ele também tinha domínio sobre um pouco do elemento vento. Ele parou em frente à sua mansão, onde algumas pessoas estavam reunidas. Havia cerca de 1000 Rain aqui, mais ou menos, mais do que suficiente para Cole completar sua missão racial e desbloquear outra. Racial Quest I, tenha pelo menos 100 membros da sua raça menor que 100 avos maior que, recompensas, mais um 000 para todas as estatísticas, mais um Gold Rank Prison of the Rain Race. Racial Quest II, tenha pelo menos 100 membros of your race menor que 500 avos maior que, recompensas, mais um 500 para todas as estatísticas, mais um Gold Rank Prison of the Rain Race. Racial Quest II, tenha pelo menos 100 membros de sua raça menor que 10.000 e 9.000 avos maior que, recompensas, mais 2.000 para todas as estatísticas, mais um Gold Rank Prison of the Rain Race. Racial Quest IV, tenha pelo menos 100 membros da sua raça menor que 1.000 e 5.000 avos maior que, recompensas, mais 2500 para todas as estatísticas, mais um Gold Rank Prison of the Rain Race. Racial Quest B, tenha pelo menos 100 membros da Rain Race no Gold Rank antes de atingir o nível 90 menor que 800 avos maior que, recompensas, projeto, receita, Rain Bio Armor. Eu teria para verificar minhas estatísticas para ver seu crescimento, mas esta foi uma surpresa bem-vinda. Mas além de tudo isso foi o anúncio que o sistema acabou de fazer, parece que nosso tempo acabou. Eu teria que me apressar para subir de nível e atualizar meu território. Ele precisa ser o mais seguro possível, pois quando estiver no chão da cidade, não poderei retornar até que o caminho para o cesto seja descoberto. Não sei o que esperar, mas seria melhor cobrir nossas bases. Virei-me para olhar a multidão que se reunia. Como eu era agora o líder e houve uma grande mudança nos acontecimentos, todos estavam esperando que eu lhes desse instruções sobre o que faríamos a seguir. Balancei a cabeça para ninguém em particular enquanto respirava fundo e olhava para eles. Parece que houve uma mudança de planos, mas isso não nos impedirá de crescer como deveríamos. Os habitantes sob o comando do clã Phoenixborn se concentrarão na defesa e no desenvolvimento. Qualquer aspirante que não esteja pronto para o 5º andar iria entrem. Os militares, posso ver que vocês estão se preparando para uma luta, então vamos garantir que conquistaremos todo o vale antes de descobrirmos como resolver o problema do 5º andar. O resto de nós está livre, para contribuir da maneira que quiserem, mas, em última análise, acredito que seria sensato que todos nós nos preparássemos para quaisquer rigores que o 5º andar nos reservasse. Então, você está comigo? Houve uma certa concordância antes que alguém gritasse alto. Para a ruptura dos mundos. E então isso se tornou um canto enquanto todos os outros também o ouviam. Para a quebra de mundos. Cole riu enquanto balançava a cabeça. Raens, ainda humanos na alma, mas demônios no corpo. Eles não eram realmente construtores, se construíram foi para alimentar sua propensão à destruição. Para a quebra dos mundos. Uma descrição adequada de exatamente o que eles eram e quem eram. Ele quebrou o status quo, quebrou as fundações, eles derrubaram os céus, eles quebrarão mundos e farão isso com um sorriso sangrento no rosto, então Cole respondeu e também concordou. Para a ruptura dos mundos. Fim do capítulo. Capítulo 279, Parte 1, Atualizações de território e Cole teria que verificar suas estatísticas para ver seu crescimento, mas esta foi uma surpresa bem-vinda.
Mas além de tudo isso foi o anúncio que o sistema acabou de fazer, parece que o tempo acabou. Ele teria que se apressar para subir de nível e atualizar seu território. Precisa ser o mais seguro possível, pois quando ele estiver no 5º andar, ele não poderá retornar até que o caminho para o 6º seja descoberto. Ele não sabia o que esperar, mas seria melhor cobrir seu bases. Ele se virou para olhar a multidão que se reunia. Como ele agora era o líder e houve uma grande mudança nos acontecimentos, todos estavam esperando que ele lhes desse instruções sobre o que fariam a seguir. Ele acenou com a cabeça para ninguém em particular enquanto respirava fundo e olhava para eles. Parece que houve uma mudança de planos, mas isso não nos impedirá de crescer como deveríamos. Os habitantes sob o comando do clã Phoenixborn se concentrarão na defesa e no desenvolvimento. Qualquer aspirante que não esteja pronto para o 5º andar iria entrem. Os militares, posso ver que vocês estão se preparando para uma luta, então vamos garantir que conquistaremos todo o vale antes de descobrirmos como resolver o problema do 5º andar. O resto de nós está livre, para contribuir da maneira que quiserem, mas, em última análise, acredito que seria sensato que todos nós nos preparássemos para quaisquer rigores que o 5º andar nos reservasse. Então, você está comigo? Houve uma certa concordância antes que alguém gritasse alto. Para a ruptura dos mundos. E então isso se tornou um canto enquanto todos os outros também o ouviam. Para a quebra de mundos. Cole riu enquanto balançava a cabeça. Raens, ainda humanos na alma, mas demônios no corpo. Eles não eram realmente construtores, se construíram foi para alimentar sua propensão à destruição. Para a quebra dos mundos. Uma descrição adequada de exatamente o que eles eram e quem eram. Ele quebrou o status quo, quebrou as fundações, eles derrubaram os céus, eles quebrarão mundos e farão isso com um sorriso sangrento no rosto, então correspondeu como ele também concordou. Para The Breaking of Worlds. Cole sorriu e olhou para o território. Havia muitas coisas para cuidar, a principal delas era garantir que todas as suas instalações estivessem niveladas para passar, e então ver até onde ele pode levar a atualização do território até que ele possa retornar. Porque depois de lidar com esse evento do 3º andar, seria direto para o 5º andar e não haveria retorno até o 6º andar. A primeira coisa com a qual Cole teve que lidar foram as notificações pendentes tanto para o pomar quanto para a fazenda. Essas duas instalações não precisavam ser guiadas e atualizadas através do uso de pontos territoriais, mas elas mesmas fariam isso se beneficiando do ritual que Cole havia realizado. Agora as almas poderiam ser uma espécie de bateria para seu refinamento e atualização, pelo menos até que o poder das almas se esgotasse e Cole tivesse que substituí-la por outra. Mas as almas que Cole usou originalmente eram almas poderosas, pelo menos de nível ouro. Isso deveria ser mais do que suficiente para levar a fazenda e o pomar a Silvery, e na sua ausência ainda seria suficiente para oferecer pequenas melhorias até que ele voltasse do 6º andar. Ele acenou com a cabeça para si mesmo enquanto olhava as notificações, enquanto ainda se preparava para finalmente elevar o território para o rank Ferro I. O ritual que você executou aumentou o nível do seu pomar de bronze VII para Ferro I mais 20 pontos de território. O ritual seu desempenho aumentou o nível de sua fazenda de Ferro I para Ferro II mais 30 pontos de território. Você colheu inhame X100 mais uns 5 pontos de território, X3. O pomar alcançou o nível de Ferro I. Evergreen II buff ativado. Bônus de território, Evergreen II. Todos os produtos naturais e colheitas dentro do seu território permaneceriam frescos 3 vezes mais e não degradariam em qualidade até que o período tenha decorrido. São 2 instalações agora no nível de ferro. Já havia muita interação dentro de seu território que lhe rendeu pontos territoriais, e nada era maior que a colheita e utilização de recursos. Além disso, toda a construção recente lhe rendeu mais pontos do que ele teria imaginado e por causa disso ele estava com uma quantia bastante razoável. A melhor coisa sobre isso é que cada instalação que recebesse uma atualização encontraria uma maneira de retribuir ao território, especialmente quando estivesse em uso. Você colheu muitas unidades de madeira. Mais 700 pontos de território.
Você colheu muitas unidades de pedra. Mais 430 pontos de território. Você colheu muitas unidades de minério. Mais 300 pontos de território. O desenvolvimento recente em seu território rendeu a você mais 50 pontos de território. Este foi apenas um resumo de tudo o que foi ganho, no que diz respeito a Faraday de qualquer maneira. Ele não teve tempo ou paciência para entrar em detalhes sobre como cada ponto de território surgiu, mas mesmo assim havia mais do que suficiente para garantir que tudo aqui estivesse em um nível alto o suficiente antes de atualizar o território para o Henk Ferro. E seria aí que a maior das mudanças seria implementada, no mínimo o território sofreria uma mudança qualitativa e Cole finalmente poderia escolher um tipo e uma classe, deveria dar um tema ao território e influenciar a direção do seu crescimento. A primeira coisa que Cole fez foi gastar 270 pontos de território cada para elevar a mansão, o dormitório moderno avançado, e o salão básico da guilda, para o nível de ferro I. Então ele usou 100 pontos de território para levar a fábrica de engarrafamento ao ferro. Rank I. Com isso não havia uma única instalação em seu território que estivesse no rank bronze, exceto a parede, então Cole usou outros 270 pontos para trazer isso até o ponto. Houve um pequeno estrondo, mas nenhuma mudança foi feita, não até que Cole estivesse pronto para atualizar o território. No entanto, antes disso, todas as instalações que alcançavam o rank ferro ganharam alguma coisa. Menor alcançou o rank ferro I. Núcleo de habilidade de território I ativado. Habilidade de território, núcleo I. Um núcleo foi criado capaz de armazenar energia para poder. Ele aumentará a energia do território de base e a produção de energia em um fator de 200% e será responsável por alimentar encantamentos e tecnologias defensivos e ofensivos. O dormitório da Guilda Moderna Avançada alcançou o nível de ferro I. Poderoso I buff ativado. Bônus de território, poderoso I. Enquanto estiver dentro do seu território, todos os membros da guilda ganharão mais 50 em proezas de combate, incluindo estratégias defensivas e ofensivas. O salão da guilda básico alcançou o rank ferro I. Poderoso I buff ativado. Bônus de território, unidade I. Enquanto estiver dentro do seu território, todos os membros da guilda ganharão uma taxa de acúmulo de experiência passiva de mais 200%. À medida que a guilda e o território crescem, eles também crescerão. A parede de madeira básica alcançou o nível de ferro I. Buff de rebote I ativado. Bônus de território, rebote I. Cada parede em seu território tem um efeito de rebote passivo em todos os ataques em uma taxa de 45%, este efeito utiliza energia. Ainda havia tantas coisas com as quais Cole teve que lidar. Mas ele estava com pressa, enquanto estava aqui ele ouvia uma espécie de comoção vindo da entrada de seu território mais uma vez. Ainda mais porque ainda havia algumas pessoas reunidas em frente à mansão enquanto ele fazia essas atualizações. Então se isso foi um ataque não houve muita proteção oferecida à entrada das pessoas que estavam lá. Ele desviou o olhar para baixo e deu uma olhada superficial na folha de estatísticas do território. Território, Rain Valley, classificação, bronze V, tipo, N, A, proprietário, Cole, Wordbreaker, Rain. Classe, N, A, energia, 1500 avos, pontos de território, 140, buffs, menor que Evergreen I maior que poderoso I maior que unidade I maior que rebote I maior que. Estatísticas, ataque, bronze I, 0/10, defesa, bronze I, 0/10, produção, bronze I, 0/10. Habilidades, ataque, defesa, regeneração de saúde passiva, produção, núcleo I. Recursos, madeira, 4,8 milhões, pedra, 2,9 milhões, minério, 764.088 K, núcleos de mana, 900, prismas, bronze maior que 428, ferro maior que 211, prata maior que 99, ouro maior que 0, diamante maior que 0. Requisitos de atualização, 500 pedras, 500 madeiras, 50 núcleos mágicos, 50 prismas de bronze.
Instalações, mansão, ferro I, 0 sobre 110, fazenda, evergreen I, ferro I, 310 avos, pomar, ferro I, 0 sobre 110, nó do madeira, prata I, 0 sobre 1000, nó de pedra e minério, ouro I, 0, 10.000, parede de madeira básica, ferro I, 0 sobre 110, fábrica de engarrafamento moderna básica, ferro I, 0 sobre 110, salão da guilda básico, ferro I, 0 sobre 110, dormitório da guilda moderno avançado, ferro I, 0 sobre 110. Estava longe da visão que ele havia planejado originalmente, mas ainda não havia terminado. Ele só tinha que ver o que diabos era toda aquela confusão. Ele realmente não conseguia funcionar ou fazer nada com tanto barulho sendo feito ao fundo. Cole não gostou nem um pouco disso. Ele balançou a cabeça enquanto seu corpo subia para o céu e, com apenas um pensamento, disparou para frente no ar, tentando descobrir o que estava errado. Fim do capítulo. Capítulo 280, Parte 1, Defesa do Território I. Cole chegou na entrada, não em seu território, para ver que quase todos os aspirantes dentro da solidão de Glade estavam lá, mas olhando para o estado deles, era óbvio que eles não estavam aqui para causar problemas, mas sim, estavam sendo perseguidos por problemas. Como sempre, Thunderjack estava lá lidando com eles, pois mais e mais pessoas pareciam estar fazendo um esforço para entrar no território, mas foram firmemente impedidos por uma barreira levantada pelo sistema. O que está acontecendo aqui? Cole perguntou ao pousar ao lado de Thunderjack. Sua presença era o que era necessário para acalmar a multidão turbulenta enquanto eles ficavam em silêncio. Thunderjack respirou fundo enquanto apontava para os aspirantes e dizia: "A clareira está sob ataque. Acreditamos que há aspirantes da Clareira do Norte, mas não apenas eles parecem estar trabalhando em conjunto com os Darklings. Eles estão usando ilusões para esconder o fato de que já estão aqui, junto com controle mental enquanto eles matam aspirantes poderosos, um por um. Não podemos dizer quem são os infiltrados, nem mesmo os Darklings. Então, do jeito que está, estamos lutando contra um inimigo que não podemos ver, e parece ser o único lugar, o que pode realmente ser seguro é o nosso território. Estamos lutando contra cegos, senhor, e pior ainda é o fato de que o moral estava muito baixo, o fluxo de mortes foi brutal porque os cadáveres não estão reaparecendo e todos foram deixados, uma caricatura de arte bastante horrível. Da forma como está, a única maneira de podermos dizer que as pessoas que foram mortas são na verdade aspirantes é devido ao fato de que muitas outras pessoas sabem quem elas são. Ataque ninguém conseguiu alcançá-los em nossa realidade, ainda estamos esperando por novos mas acredito que talvez eles estejam mortos, e como isso pode ser possível através deste meio, este jogo? É algo que eu realmente não sei. Cole conseguia entender muitas coisas, mas ao mesmo tempo as coisas também o confundiam. A morte na realidade através do evento era possível. Cole chegou perto tantas vezes e foi apenas por sua habilidade, sim Seeking Eyes, que sua vida foi salva tantas vezes antes, mas no final das contas as pessoas morrendo aqui e em sua realidade não eram bom, não quando essas pessoas deveriam estar trabalhando para fortalecer e construir a raça humana. Mas isso era um problema. Cole conseguia lidar com o invisível em virtude de seus sentidos, mas ele não tinha ideia de quanto dano eles teriam causado na clareira. Antes que ele pudesse encontrá-los, ele estava preocupado. Mas pelo que parece que a Clareira do Norte trouxe a luta até ele. Bloqueie o território. Ninguém sai e ninguém entra. Cole disse a Thunderjack enquanto ele se preparava para alçar voo. Ele tinha que encontrar uma maneira de encontrar esses intrusos. Mas e os outros aspirantes? Thunderjack perguntou a Cole, apontando para a enorme multidão em frente ao seu território. Cole ergueu uma sobrancelha e disse para Jack: "Eu disse que ninguém entra ou sai, do jeito que está, não temos ideia de quem foi comprometido. Eles podem estar bem na sua frente agora, como você não saberia. No que me diz respeito, a totalidade de Glade Solitude foi comprometida e minha primeira prioridade seria proteger meu próprio povo, o que inclui você, então esqueça todos os outros e olhe para o nosso povo, ok?"
Cole disse a Thunderjack, mas o homem não aceitou. Mas eles também são o seu povo. Você fez Glade Solitude, você é o líder aqui, por que não os protege? Cole ergueu uma sobrancelha e depois se virou para Thunderjack. Era óbvio que o homem tinha um forte senso de valores e estava se mantendo firme, enfrentando Cole, que praticamente ninguém tinha coragem de enfrentar. Cole caminhou até ele, até que seus narizes quase se tocaram. Você podia ver a animosidade e raiva nas feições de Cole. Eles não são meu povo, talvez eu possa ter sido bastante infantil sobre minhas responsabilidades para com a clareira, mas sempre fui justo. Mas eles votaram em mim enquanto eu estava fora, então não sou o líder da clareira Solitude, vocês são. Mas você me responde agora, como sempre fez. Não sou um herói ou um líder destemido com um coração puro, você sabe disso e também sabe que estou certo. Deixá-los entrar significaria mais perdas e seríamos nós quem sofreríamos isso. Não acredito que você seja tão cego a ponto de não perceber que isso foi uma armadilha, já que estão todos aqui, então quem diabos está protegendo a maldita Glade? As coisas aqui não funcionam da mesma forma que nas outras Glades. Duvido que todos os membros do conselho precisassem estar presentes para que alguém viesse e assumisse o controle da maldita coisa, território e causar estragos, encontrando uma maneira de paralisar minhas operações. Não farei concessões a ninguém, não quando as consequências superarem em muito o ganho. Então vou repetir, Loki. Abaixo. Meu, porra, território. Minha porra foi compreendida. Thunderjack hesitou, ele deveria responder e ele hesitou. Eu entendo, senhor, ele disse com os dentes cerrados, mas então já era tarde demais. Cole como o cara, ele era um bom lutador e seu coração estava no lugar certo, mas não pode haver lugar para ele entre seu povo. Não com um coração como esse, Cole não se importava em ouvir que ele estava errado quando estava errado, mas agora ele não estava errado. Isso era um risco muito grande e Thunderjack era uma pessoa muito legal para ver a consequência óbvia da merda que estava prestes a acontecer, isso tornava o homem um risco. Thunderjack foi expulso do Wordbreaker Guild. Senhor, Thunderjack perguntou com um olhar chocado no rosto, mas Cole lançou-lhe um olhar duro enquanto colocava as mãos em seu ombro. O Vale Rain estará sempre aberto para você, se quiser, você pode fazer o juramento e mudar sua raça para Rain, você pode desfrutar de todos os benefícios de fazer parte da minha raça e do meu território. Confio em você para cuidar das coisas, nem por um segundo. Mas, Thunderjack tentou se explicar, mas Cole o interrompeu, sua voz assumindo um tom ainda mais duro. Você não fez nada de errado, na verdade você está fazendo tudo certo. Mas minha visão para o futuro não é baseada no Thunderjack certo. Há um inferno vindo em nossa direção de todas as maneiras fodidas que não podemos nos dar ao luxo de ser, certo, pelo menos não o tempo todo. A melhor coisa que posso fazer por essas pessoas e sei que todos estão me ouvindo é ir lá e encontrar os bastardos responsáveis por todo esse caos. E um de vocês é o inimigo, muitos danos podem ser causados, não sou onisciente, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não posso dizer com certeza se conseguirei encontrá-los. Não posso deixá-los entrar, pois isso seria convidar uma cobra para o meu próprio quintal e uma cobra que tem o potencial de acabar com tudo que construí até agora em um piscar de olhos. Você está mais do que ciente, Thunderjack, de que estou certo, mas você ainda está desafiando minha autoridade por causa de suas prioridades equivocadas. Se você realmente quisesse ajudá-los, não teria sugerido e lutado tanto para deixá-los entrar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse encontrado um único intruso entre eles, eu teria matado todos, tanto habitantes quanto aspirantes. Se você ainda acredita no que estou lutando, então vamos conversar quando tudo isso acabar, mas se não, apoiarei suas decisões de qualquer maneira. No entanto, não posso confiar em você uma posição de autoridade, não até que você coloque a cabeça no lugar. Agora eu perguntaria a você e às pessoas aqui o que vocês sabem sobre a Clareira do Norte, isso me ajudaria muito a descobrir uma maneira de encontrá-los.
Cole disse enquanto Thunderjack se endireitou e deu-lhe um aceno de cabeça, surpreendendo Cole por sua rápida mudança ou atitude. Eu tenho algumas informações, senhor, mas não tenho certeza se você gostaria. Pelo que sabemos aqui, a Clareira do Norte não é uma clareira de aspirantes, mas de habitantes. Mas não qualquer cidadão original pertencente a este mundo, senhor. Eles têm mais conhecimento sobre os territórios e a própria clareira, sendo pelo menos a classificação prata, se não ouro. Eles têm potências do seu nível, se não superiores, e um exército funcional, senhor. Acredito que neste caso não são eles os intrusos. Nós somos. Fim do capítulo. Não tenho nenhum talento especial. Apenas sou apaixonadamente curioso, Albert Einstein.